Olá pessoal, estamos nós aqui de novo. Esse vídeo é continuação do anterior. Agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre os assuntos a serem estudados em TI e que fonte de informação, de estudos aí você deve utilizar para estar enfrentando esses grandes editais da área fiscal que estão trazendo essa matéria com toda a força, tá bom? Eu sou Nubia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, sou coach coordenadora pedagógica na nomeação coach para concursos e passo aqui a palavra para o meu colega Fábio Carmo. Olá, meu nome é Fábio Carmo, sou auditor da Receita Federal, também coach de concurso. Vou fazer umas pílulas agora sobre alguns assuntos que a gente citou quando falou sobre TI, as novidades de TI para os concursos mais recentes. Então, eu citei no vídeo principal sobre os grandes medalhões, né, as últimas provas que saíram de auditor estadual, e o que caiu em todos eles. Então, teve dois assuntos que foram comuns a todos eles. O primeiro que eu vou falar agora é sobre banco de dados. O que a gente caiu no edital e que a gente pode encontrar e vai ser importante aprofundar, e a gente tem que entender primeiro uma coisa. É uma das matérias que foi mais fundo na hora de aprofundar o edital, na hora de apresentar o edital para os alunos estudarem. Então, naturalmente, a gente não espera que alguém que não é de TI consiga desvendar isso, entender, estudar a fundo. É uma forma de sobrevivência, a gente está tentando ajudar para que você chegue na prova e consiga saber um pouco mais e também saber identificar como escapar das questões que são realmente para puxar seu tapete. Primeira situação, a gente tem de matérias no banco de dados, né, conceitos de sistemas gerenciadores de banco de dados, o SGBD. Esse é um assunto que você pode estudar, procurar mais literatura e realmente se concentrar, porque é conceitual. Tudo que é conceitual, por ser texto, você começa a pegar por palavra-chave, por associar um conceito com outro. Quem tiver facilidade para decorar um texto, né, um tema, consegue ficar um pouco mais fácil para a prova. É a saída para quem não é de TI, para quem não tem grande conhecimento. Focar em coisas conceituais. Por quê? Se você continuar o edital e for lendo ainda sobre banco de dados, o que vem na seguida é modelagem de dados, atributos, relacionamentos e cardinalidade. Você não vai alcançar isso, você não vai aprofundar nesse assunto, que já é o uso do material, já é o uso da técnica. Assim como o SQL, que também é uma linguagem, um uso de dados, em que você programa o seu terminal, o seu computador, para alcançar um banco de dados e trazer uma informação. Para poder fazer isso, tem que saber a linguagem. E saber a linguagem de SQL é programador que vai saber fazer isso. Então, na prática, você vai sobreviver trabalhando em cima dos conceitos. Não adianta aprofundar muito. Exatamente. Né? Se você for de TI, aí sim, tenta, né, pegar o material, se você já mexe com SQL, reviver o assunto que você já mexeu, dos comandos que se usam, etc. Mas é basicamente isso. São comandos em que você teria que conhecer muito bem a ferramenta para poder saber e poder utilizar. Então, no caso de banco de dados, a gente vai se concentrar em área conceitual. A parte de SQL ou algumas manipulações de informação vai ter que ficar de fora do conceito básico de um estudante de um curso. Segundo tópico, a gente tem agora o BI. Basicamente, você trabalha com algumas técnicas de uso de dados e você tem no edital, inclusive, conceitos Data Warehouse, Data Mart, Data Mining, conceito de Big Data. Basicamente, o assunto que aparece aqui, ele não tem grande profundidade e ele pode ser tratado de forma conceitual. Vale lembrar, como a gente falou no outro vídeo, que o assunto de BI, ele é profundo. O assunto por aí, você dá ele em pós-graduação, MBA, etc. Já nos editais, ele não está sendo muito profundo. Ótimo pra gente, vamos ficar nos conceitos. Pelo menos por enquanto, né? Exatamente. Então a gente vai se concentrar, você pode pegar o material, dar uma lida, procurar esses termos nos livros de BI para poder aprofundar um pouco mais. Um detalhe, a gente tem algumas séries de livros que não são de concurso necessariamente, tal, que podem ser usados. Então, por exemplo, no BI você tem aí alguns cursinhos de sites como o Udemy, por exemplo, que é usado pelo pessoal que estuda TI, que estuda a área de informática, para complementar um conhecimento, etc. Não é um curso para concurso, não é esse foco. Mas se você já tem o curso, se você já tem o material, quer aprofundar um pouco mais, dá para ir lá. Até porque às vezes nesse site tem algumas promoções com alguns pacotes bem baratinhos. Quando tiver a promoção, se você achar que vale a pena, pega, dá uma lida, etc. Mas não é para pesar para você fazer isso. Um outro tema importante que a gente encontrou também, para pensar sobre o concurso, pensar sobre essas pílulas, é alguns conceitos um pouco mais aprofundados, que não são os conceitos de informática. Então, por exemplo, temos segurança da informação, onde caem crimes digitais, métodos de proteção e prevenção e tecnologias relacionadas.
Ainda assim, apesar de parecer um tema pode ser profundo, ele é dado de forma superficial. Então você pegando o material e lendo de forma generalista sobre isso, deve alcançar o que as provas podem pedir. Eles não têm sido muito aprofundados, os temas não são tão profundos como programas ou trabalho com banco de dados. Outra coisa importante são os assuntos de rede. São conceitos de tecnologia de rede, acesso remoto e rede wireless e noções de mobilidade. Isso também não tem uma grande profundidade, mas já é uma coisa mais intermediária. Pode ser cobrado, mas ainda assim é mais conceitual. E a mesma situação, tem alguns cursos que a gente pode pensar, como o Udemy que eu citei antes, e também algumas séries de livros, como por exemplo, Redes para Leigos ou Use a Cabeça para, e tem alguns temas ligados a isso. São esses termos de séries de livro, para leigos e Use a Cabeça. Então você pode procurar que tem algumas informações sobre isso. Outro tema também que caiu, especialmente no Rio Grande do Sul e Goiás, foram alguns conceitos um pouco mais profundos. E aí incluiu-se o quê? Gerência de projetos, gerência de processos de negócio, gerência de serviços de TI. Isso são assuntos também muito complexos, o pessoal na carreira de TI, depois você passa pela área de programação, de gerenciamento de dados, etc., a evolução da carreira é justamente na direção de gerência de projetos. O final da carreira de TI costuma ser nessa direção. Então, também são pós-graduações, são cursos de extensão, são coisas mais complexas, que você vai ter que adaptar para onde? Para áreas conceituais. Não vai passar muito disso. Então, também tem a mesma série de livros e de material, no Udemy, por exemplo, ou livros como PMBOK, quinta edição, Gerenciamento de Projetos para Leigos. Você tem que procurar o que é mais resumitivo e mais iniciante. Então, séries para leigos ou algum título nessa direção. Só um aviso, pessoal, todos esses livros que a gente está falando aqui, tá? Eles estão no artigo, no corpo desse vídeo no nosso site, www.nomeação.com.br, tá? E no final do vídeo também a gente vai fazer indicação de materiais mais específicos para concurso. Esse tipo de material aqui é se você quiser aprofundar um pouco mais, ou se você já é da área, ou realmente você vê que é um assunto que você teve muita dificuldade de aprender pelo PDF, pelo material voltado para concurso, você pode estar aí buscando esse material para aprofundamento. O último item para a gente trazer também, nesse passo a passo, é lembrar o quê? A gente estava falando sobre conceitos, noções, etc. E as famosas noções de informática, tirando que caiu especificamente na prova de Manaus, a gente só encontrou em Goiás e Guarulhos. Lembrando que não caíram só as noções, caíram noções e vários dos assuntos que a gente já tratou anteriormente em outros trechos, mas assim, também caem noções de informática. Então, aí você pode trabalhar, e do mesmo jeito, a literatura tem os materiais de cursinho, que a gente está acostumado a mexer, nos sites de curso ou nos cursos presenciais, e também nos mesmos materiais que o pessoal de TI usa para poder complementar, tem algumas coisas assim. Então lá você encontra livros técnicos mais profundos e livros também para iniciantes. E por último, a gente vai lembrar aqui a situação de que na prova de Santa Catarina apareceu o assunto ligado à nossa matéria de trabalho, que é o SPED. Então o SPED você tem que dar atenção para ele, que mesmo que você pense assim, só apareceu numa prova de informática, mas ele pode perfeitamente cair em qualquer prova de tributário, né? Matéria específica, não direito tributário, mas aquela legislação tributária do Estado que a gente estiver falando, ou do município, ou especialmente Receita Federal, quando tiver o concurso. Sim, com certeza, até porque isso veio de dentro da Receita. Exatamente. Né? Uma forma de você poder estudar isso também, a gente tem materiais aí vastos de cursinho e algumas legislações específicas tratando sobre isso. Aí você tem que estar lendo o material de legislação para poder aprofundar sobre isso. Então, pessoal, como vocês podem ver, é uma quantidade, uma gama muito grande de assuntos e é tudo coisa muito nova, né? Não dá para dizer que a gente já tá bom, né? Já estudou bastante esses assuntos, não um direito constitucional, um direito administrativo da vida, mas precisa ser, tá? Então, a gente, a partir de agora, quem ainda não inseriu TI no seu cronograma de estudos, precisa estar inserindo, precisa considerar isso praticamente como uma matéria básica e que está começando a ser cobrado nos concursos. Isso, com certeza, vai continuar sendo cobrado e a profundidade com que os assuntos são cobrados, ela tende a aumentar. Até porque hoje, esse é o perfil de auditores que as administrações tributárias, elas estão querendo. A gente tira pela Receita, não é, Fábio? Receita está cheia de curso de SQL e outras linguagens mais, porque obviamente um auditor que entende programação, não que ele precisa saber programar, mas sabe usar um script, sabe formular alguma coisa, ele vai conseguir produzir muito mais, né? Vai utilizar a tecnologia ao seu favor, tá? Em relação aos materiais de concurso, o que a gente indica para estudar TI?
Nós temos dois grandes professores, digamos assim, materiais que a gente costuma indicar, que têm perfis bem diferentes, tá? Então você precisa ver com quem você se adapta mais. Nós temos o professor Renato e Diego, no site do Estratégia, é uma dupla, né? Professores Renato e Diego, que trazem um curso que costuma, aquele TI para a área fiscal, por exemplo, ele abrange todos esses assuntos aí, acho que exceto os PED, não tenho lembrança. E nesse curso, eles têm uma didática que eles conseguem chegar mais nos alunos que nunca estudaram, tá? Que não tem muita experiência com TI, tá? Tem videoaulas também de acompanhamento, além do PDF, então é um bom curso. Para quem tem uma memória mais fotográfica, tá? Que tem facilidade mais para decorar, eu indicaria o curso do professor Ramon, no site do Exponencial, porque ele é cheio de resuminhos, é cheio de figuras, é cheio de dicas, tá? Aquelas dicas assim para fazer você decorar os conceitos, tá? Então é um curso que oferece mais recursos para você aprender, né? Mas ele é mais resumido, tá? Então se você tem mais dificuldade, eu recomendo o professor Renato Diego. Se você tem uma memória mais visual e você já tem noções um pouco às vezes disso daí, o curso do professor Ramon vai te atender muito bem, tá? Então feito isso, acho que essa era a nossa missão, Sim. né, Fábio? Tentar passar para vocês, dar essa compreensão mais geral aí sobre como estudar TI e passar os materiais para vocês conseguirem realmente sentar e colocar, né, começar a digerir de verdade essa matéria. Bom, como eu falei antes, todas essas nossas informações, elas vão estar por escrito no nosso site, tá? Essa tabelinha, tudo que você viu aqui, essas informações estarão lá, as indicações de livros, links para alguns materiais que você já consegue usar, baixar, tá bom? Então, é só você acessar o nosso site www.nomeação.com.br, vai lá na seção de blog, tá? Onde tem as matérias que a gente publica e procura aí o artigo Como Estudar Tecnologia da Informação, que você vai encontrar tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like pra gente e clica aqui no sininho para você ativar as notificações do nosso canal e assim não perder nenhum vídeo que a gente vai publicar. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Valeu! Até logo!